Fala meus amigos, tudo bem? Wilson aqui de novo. Hoje que é um dia assim de muitas lembranças para o nosso país, né? Dia 21 de abril. Para quem não sabe, hoje nós lembramos da morte do Joaquim José da Silva Xavier, que foi o Tiradentes. Ele que foi um homem bastante corajoso, que na sua época lutou pelo, pelo ideal, né? Para que muitos entendam quão importante ele foi. Na época, Minas Gerais era um estado bastante rico, onde extraíam minérios ali, principalmente o ouro, mas Minas Gerais tinha muita riqueza, consequentemente muitas pessoas ricas ali na região. E Tiradentes não foi lembrado pelo dinheiro que ele tinha, ele foi lembrado pela sua atitude, pelo seu encorajamento, né? Quando Portugal decidiu que iria punir algumas pessoas que estavam ali fazendo parte da Inconfidência ou da Conjuração Mineira, o único que foi morto foi o Tiradentes, porque ele foi o que mais se destacou. Algumas pessoas até chegaram a ter também a pena de morte, mas todos foram absolvidos. Mas o Tiradentes foi morto exatamente por ter sido o mais forte, o maior idealizador daquele movimento. Como é lembrado aí, para quem já estudou, para quem já ouviu dessa história. E o que eu venho deixar uma mensagem relacionada a esse tema. Essa semana eu tive conversando com uma colega que abriu um empreendimento aqui em Campos Belos, inclusive um empreendimento de sucesso, todo mundo está gostando muito. E ela falou para mim na conversa que a gente teve, Wilson, você podia contar essa história lá nos seus vídeos. Eu falei, eu vou tentar contar. Tudo bem que um tema de hoje, o dia de hoje, não tem muito a ver com isso, mas eu vou falar também para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Há mais de um ano atrás, né, eu trabalhava numa empresa aqui da região, onde na época que estava começando aí os rumores dessa então pandemia, eu recebi algumas mensagens de alguns amigos meus, né, que já estavam de olho nos acontecimentos, e eu fui estudar sobre o que estava acontecendo. Quando percebi que o problema era muito grande, maior do que a gente estava imaginando, imediatamente eu pedi para que a empresa onde eu trabalhava se precavesse desse problema. Inclusive foi a primeira empresa em Campos Belos a tomar os cuidados em relação ao enfrentamento aí da Covid-19. Na época, o pessoal já começou a usar luva, máscara, usar álcool 70, água sanitária, e a gente foi um dos primeiros, né, a aplicar isso aqui. Eu fui até criticado quando eu pedi para as pessoas tomarem cuidado, porque ainda a mídia não vinculava muito sobre isso. Muitos se falam que alguns jornalistas lá na China foram censurados, outras pessoas que tentavam passar essas informações do que estava acontecendo lá em Wuhan, foram, até sumiram, né? Ninguém sabe como. Eu também não posso afirmar que isso é certeza. Mas o que de fato que a gente sabe é que realmente houve uma omissão de informações, né? Bem no início desse problema. Hoje nós já estamos em outro cenário, onde todos aí estamos querendo que a vacina chegue à maior população possível, que as pessoas possam se conscientizar, que isso possa ajudar a amenizar a situação e tudo isso, né? Mas no início do problema, quando a empresa então sofreu isso, a história que eu quero falar para vocês, a empresa perdeu muito faturamento, consequentemente teve que mandar embora algumas pessoas. E uma dessas pessoas era eu. Quando eu fui mandado embora ali, eu lembro até que eu agradeci bastante a direção, fiquei assim, de coração tranquilo mesmo, de consciência limpa, porque tudo que eu fiz foi tentando fazer o melhor para a empresa, para os meus colegas, inclusive fiz amizades verdadeiras ali dentro, tive o maior respeito de toda a direção. Para mim isso foi muito grande, me fez crescer como pessoa, como profissional. E eu lembro que quando fizeram a lista ali de dispensas, né, eu já sabia que o meu nome estava lá porque a direção tinha me ligado
com antecedência. Então, no dia que as pessoas foram para lá, elas não sabiam o que estava acontecendo, mas eu já sabia, inclusive, que eu estaria sendo demitido também. Nós fomos encaminhados, então, para o médico, como é de rotina, né? Fazer ali o atestado de saúde ocupacional, demitindo o colaborador, colocando apto para demissão. Eu fui o último da sequência de colegas. Então, todos os meus colegas já tinham ido antes de mim. E aí chegou a minha vez. Quando eu fui entrar, eu falei pro doutor que me atendeu, eu falei, olha doutor, eu estou um pouco ansioso porque eu quero muito trabalhar, eu tenho um filho, eu tenho uma casa para sustentar, eu preciso muito desse trabalho. E aí eu só falei isso também. Sobre problema de saúde, nunca tive, não tenho nenhum. Já tive acidente, mas assim, doença crônica ou nunca tive. Então, normal. Na hora de sair, ele me perguntou, eu falei, doutor, eu tô melhor do que eu entrei. Tô muito confiante. Mal sabia ele que eu sempre lia, até nos cultos ali da empresa, Salmos 37, 25, onde a Bíblia diz, né, o salmista Davi, eu já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Então, eu sempre lia esse verso e tinha para mim esse conforto, essa palavra comigo. Muitas pessoas usam a Bíblia como um livro de história, outros consideram um livro sagrado, outros um livro de contos e tudo, mas eu entendo que esse livro ali tem verdades, e verdades duras, e verdades que acontecem, tem coisas que acontecem até hoje, e tudo bem, não interessa para mim a forma que você acredita ou não, mas eu usei nesse momento para eu ficar forte, né? Fortalecer minha fé, e fiquei assim bastante confiante sobre o que aconteceria comigo. Então, quando eu cheguei para o médico, eu falei, tô melhor do que eu entrei, doutor. Tô muito bem, aprendi muito na empresa, tenho colegas lá maravilhosos que eu quero levar para a vida toda. A direção foi muito respeitosa comigo, deixou eu trabalhar, deixou eu mostrar o que eu sabia. Então eu tô tranquilo. E aí eu percebi uma reação de espanto, mas não assim por eu estar falando aquilo, porque os outros que tinham ido ali foram diferentes. Não sei se quem já viu, quem já percebeu isso, que eu já trabalhei em hospital também, já presenciei muito disso. Quando a pessoa vai entrar na empresa, ela tá, tô bem, eu tô tranquilo, não tem problema, vou trabalhar. Quando ela vai sair, ela fala, eu tô com uma dor na coluna, eu tô com dor de cabeça, eu tô com uma doença e tudo, eu acho que eu peguei lá no serviço, preciso aposentar, sei lá, alguma coisa assim, de algum auxílio. Não sei quem já percebeu, quem já viu isso. Na hora que você entra, você tá bem, na hora de sair, você tá mal. E eu percebi que as reações todos foram diferentes da minha. Quando eu falei pra ele, tô bem, tô tranquilo, melhor do que eu entrei, ele pediu pra parar, eu assustei. Ele pegou o celular e ali imediatamente ele enviou a mensagem pra alguém que eu não sabia quem. Eu fui pra casa, tudo bem. Antes mesmo de eu me organizar, eu recebi uma outra mensagem de uma empresa disponibilizando uma vaga para que eu pudesse ir lá fazer a entrevista, né, dessa vaga que estava aberta. E eu fui lá ver. Quando eu cheguei, olha, você foi indicado pelo doutor, falou o nome dele. Eu vou prezar pelo nome porque eu não pedi autorização para falar. Então, mesmo que seja uma coisa boa, depois até eu posso falar nos comentários para quem quiser saber, mas é só porque eu não comentei, não falei nada com ele ainda, não tenho. Então eu nunca tive amizade com ele, assim, nunca fui próximo dele. Na verdade, eu só tinha falado com ele mesmo no dia que eu entrei e no dia que eu saí. E ele me indicar foi uma surpresa. Mas eu entendi o porquê daquilo. Porque normalmente, quando as coisas estão ruins, aí quando está acontecendo alguma coisa ruim para mim, normalmente, isso é do ser humano. Você vai culpar alguém.
Ah, mas porque a empresa não fez isso? Ah, mas porque os colegas eram ruins, porque tinha muita gente invejosa, porque tinha problema, a culpa só ficava em mim. Ah, porque meu funcionário não faz o que eu quero. Você já percebeu isso? Como é que é? A gente sempre culpa alguém e naquele momento inconsciente eu fui diferente dos demais que estavam culpando outras coisas, culpando a empresa, talvez, culpando os colegas, falando que já teve briga. Eu não falei sobre isso, acho que não vinha ao caso falar sobre isso. O que me fez entender depois é que esse médico ele não me indicou pela minha amizade, não me indicou por me conhecer, porque a gente não tinha nada disso, não me indicou pelo poder que eu tinha, por nada. Ele me indicou porque ele viu um pouco de diferença dos outros, né? A minha história é muito pequena ainda, né? Não dá nem para se comparar com foi Tiradentes. Ah, então por que você começou contando de Tiradentes? Porque o Tiradentes também ficou conhecido pelo que ele fez, não pelo que ele tinha. Hoje talvez eu estou falando aqui para algum empresário, para algum colaborador, para alguém que está desempregado, para algum trabalhador informal. Eu tenho um público diversificado, né? Apesar de ser pouco, mas eu sei de empresas aqui hoje que melhoraram depois que mudaram a sua conduta com os colaboradores. Eu sei de colaboradores igual a mim que tiveram grandes oportunidades porque mudaram a sua conduta de acordo com a empresa. Esse negócio de culpar, de sempre arrumar problema, apontar o dedo e não, eu acho que não é momento para isso. Assim como o Tiradentes fez seu nome e hoje o Brasil todo relembra disso, eu peço para você, por mais humilde que seja ou por mais rico que seja, você não vai ser lembrado pelo seu dinheiro. Você vai ser lembrado pelas suas atitudes. Só para fechar então, a minha mensagem aqui é que você, para a sociedade, você pode até ser o que você tem, mas para a história, você vai ser o que você é, o que você fez, né, os seus marcos, a sua ideia, a sua humildade, a sua trajetória. Olha só como foi Tiradentes. Aqui em Campos Belos nós temos a história do Juranda, que fez pouco mais de um mês que ele nos deixou. Tem outros nomes também que vão ser lembrados. Não interessa, para a história não interessa o valor que você tem no seu banco, o seu carro, não interessa os seus bens. O que vai ser lembrado na história é o que você fez de diferente, é a sua autenticidade, a sua personalidade. E melhor que ela seja lembrada de uma forma boa, não é mesmo? Então é isso aí a mensagem que eu deixo para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço para se inscrever, ativar o sininho, curtir se gostou do vídeo, se gostou do conteúdo e mande para seus amigos, para quem você achar que deve mandar, tá bom? Um grande abraço aí do Wilson Moura.